Oi, eu sou o Chamal e seja bem-vindo ao meu canal. Se você é novo aqui no canal, eu peço que você se inscreva aí para receber os conteúdos que virão e me siga também nas minhas redes sociais, porque isso ajuda bastante. Às vezes o YouTube não notifica, então eu vou lá nas minhas redes sociais e eu aviso que saiu um vídeo novo. O caso de hoje aconteceu em 1772 em Portugal, então não vai ter como eu colocar imagens aqui. Eu sei que vocês gostam bastante quando eu coloco imagens e vídeos, porque isso acrescenta no conteúdo, só que nesse caso aqui eu não posso colocar imagens porque não existem. As imagens que eu consegui encontrar ainda eu vou colocar. Esse caso aqui foi a indicação de uma inscrita, então muito obrigado a você que mandou esse caso para mim. O caso de hoje é o caso da Luísa de Jesus, uma mulher que assassinou 33 bebês. Ela foi a penúltima pessoa a morrer por pena de morte em Portugal e a última mulher a ser sentenciada à pena de morte. Então, dito isso, vamos para o caso. Luísa, como eu já disse, ela era uma mulher portuguesa, ela tinha entre 20 a 24 anos, mais ou menos essa faixa etária dela. Ela trabalhava, segundo algumas informações, ela trabalhava como transportadora. Ela pegava alguns materiais em uma cidade e levava até outra. Ela ia entregando as coisas, sabe? As pessoas pediam para ela ir buscar uma coisa, ela ia, buscava e entregava a pessoa. Não tem muita informação sobre o que ela fazia da vida, porque, como eu falei, é um caso muito antigo, então todas as informações são muito escassas. O que eu posso dizer é o seguinte: a Luísa, ela era uma mulher casada e esse sobrenome dela, de Jesus, não tem nada a ver com a família dela tem outro sobrenome, é porque na época eles podiam trocar o sobrenome, então ela usava esse sobrenome aí em vez de usar o da família ou do marido. Eu não tenho informações sobre o marido dela e eu não sei muito sobre a vida pessoal dela, então basicamente eu vou falar o que aconteceu agora. Em Portugal tinha uma coisa chamada Roda dos Enjeitados, que era um lugar onde as pessoas deixavam o bebê e aí era uma coisa de forma anônima, sabe? Era um instrumento de madeira onde as pessoas colocavam o bebê e quando eles colocavam o bebê eles tocavam um sino. E aí rodava, girava e as pessoas lá dentro acolhiam o bebê. Essa roda ela foi inventada porque eram muitas crianças abandonadas em lugares mais diversos, sabe? Em qualquer lugar as pessoas abandonavam bebês e então essa roda foi inventada para que essas crianças pudessem ter uma chance de sobreviver. Mas infelizmente muitas dessas crianças também morriam ali esperando alguém adotar ou então simplesmente adquiriam uma doença e morriam. Dificilmente alguma das crianças que eram colocadas na roda dos enjeitados, elas eram adotadas. Aqui no Brasil, na época colonial, também tinha essa roda dos enjeitados, sabe? Essa ideia de Portugal de implantar isso veio da Itália, que na Itália tinha isso e Portugal pegou e implantou lá também. Então era o seguinte: a pessoa que quisesse adotar um bebê podia ir na roda do enjeitado. Lá eram deixados uns 200 bebês por ano. Eu sei que hoje em dia essa média de 200 pessoas, de 200 bebês é pouco comparado ao tanto de pessoas que nascem aqui no nosso país. Só que na época era uma coisa enorme, tá ligado? E tipo, eram bebês que estavam lá e provavelmente iriam morrer. Então, para a pessoa ter um incentivo de adotar o bebê, quando ela adotava alguma criança, ela ganhava R$ 600 e ela também ganhava um berço e umas roupinhas, umas mantas. Agora eu vou entrar na parte que tem a Luísa e essa roda dos enjeitados. A Luísa, como eu disse, ela era uma mulher que trabalhava transportando coisas, segundo as informações. Então, ela chegava na roda dos enjeitados e dizia que o bebê que ela ia pegar era para entregar para outra pessoa. Era como se essa pessoa tivesse pedido para ela fazer uma entrega, sabe? Ela ia pegar o bebê e levar para uma família que ia adotar esse bebê. Então as pessoas iam lá e davam esse bebê a ela. E quando eles davam o bebê, eles também davam o dinheiro e as coisas para o bebê, a mantinha, essas coisas. Então ela pegava os bebês, só que ela não levava os bebês para casa. Ela se afastava do local onde ela pegava os bebês e aí ela ia e assassinava as crianças. Ela matava os bebezinhos asfixiados. E muitas vezes ela enterrava, mas em outros casos ela despedaçava o corpo e guardava em sua casa. Ela colocava em um potezinho de barro e enterrava embaixo da casa ou embaixo da palha, porque tinha muita palha nas casas antigamente. Tanto que era muito comum ter incêndios nesses locais, porque as casas eram feitas de palha e tal. Então ela colocava as crianças embaixo da palha ou enterrada em potes embaixo da casa, no barro. O modo operante dela era basicamente esse: ela ia na roda, adotava uma criança, matava a criança e ia de novo na roda, pegava a criança, matava e ela ia fazendo isso. Como eu já disse, quando você adota um bebê, você ganha R$ 600. Então, muito provavelmente,
o golpe dela era esse, ela ia lá só pelo dinheiro. Segundo as informações, ela pode ter desviado no total R$ 20.000, que eu não sei em quanto daria de reais hoje em dia, mas eu tenho certeza que pra época era muito dinheiro. Porque além dela ter pego os R$ 600, ela também pegava as outras coisas. Então as outras coisas ela podia simplesmente vender para outras pessoas. E o que eu mais acho incrível é que as pessoas simplesmente davam os bebês, sabe? Elas iam lá e tipo, chegou uma mulher, pega um bebê, leva esse bebê embora. E ela pegava muitas vezes com o próprio nome dela. Às vezes ela até usava um nome falso, mas muitas vezes ela pegava com o nome dela. E as pessoas iam dando esses bebês, sabe? Não se preocupavam em perguntar o que ela estava fazendo de verdade. Porque não tem condição de ter tanta família assim adotando bebê e ter tanta criança abandonada. Então se tinham essas famílias adotando, não tinha por que ter tanta criança abandonada assim como tinha, que tinha mais de 200 por ano. Só que essa carnificina da Luísa durou, infelizmente, muito tempo, mas no dia 1º de abril de 1772, finalmente, aleluia, 2 funcionárias do local desconfiaram dela, porque ela chegou pedindo 2 bebês de uma vez só. Então, ela já pegava muitos bebês. E aí, do nada, ela pede mais 2, de uma vez, para levar para uma família. Então, elas começaram a desconfiar e foram vasculhar ali na área. E quando elas estavam procurando atrás dessa Luísa para saber o que ela estava fazendo com os bebês, elas acabaram encontrando o corpo de um bebê enterrado. E quando eles olharam o corpo do bebê, ele estava com a mantinha que elas davam na roda. Então eles já sabiam que era um bebê da roda. E como era um bebê da roda, elas começaram a desconfiar da Luísa, porque ela era a pessoa que mais pegava bebê lá. Então, graças a essa desconfiança toda, a polícia foi alertada. E essas 2 funcionárias da roda, elas foram indiciadas por negligência criminal, porque elas davam os bebês. Então, se elas tivessem cuidado logo desde o começo, perguntado, ido atrás para saber o que estava acontecendo de verdade com as crianças, muito provavelmente não teriam morrido tantos bebês assim. Quando a polícia começou a investigar a Luísa, aí a coisa começou a feder. Inicialmente ela confessou que tinha matado 2 bebês, só que a polícia não acreditou muito que era só 2 e foi investigar. Então a polícia investigando começou a achar corpo de bebê, achou muita coisa. E a polícia também ia nos locais das famílias que ela dizia que ela tinha levado os bebês. E a maioria das famílias não existia, era tudo inventado por ela. E as famílias que realmente existiam diziam que nunca tinham recebido nenhum bebê. Então a polícia foi até a casa da Luísa. E quando chegou na casa da Luísa, eles começaram a achar os corpos que estavam embaixo da palha, ou os que estavam enterrados, que ela tinha deixado enterrado lá. E aí não deu outra, ela foi sentenciada à pena de morte. Só que antes dela ser sentenciada à pena de morte, a defesa dela tentou alegar que ela tinha 23 anos. Porque em Portugal, nessa época, as mulheres elas só eram maior de idade quando elas tinham 25. Então, se ela tivesse 23, eles poderiam tentar aliviar a pena dela para que ela não fosse executada. Só que a justiça ela foi feita da forma que eles acharam que era melhor e eles sentenciaram ela à morte e não quiseram dar muito ouvido se ela era maior de idade ou não. Então, ela tendo sido sentenciada à morte, antes ela teve que passar pela caminhada da vergonha. A caminhada da vergonha é basicamente uma pessoa que vai arrastando você pela cidade e dizendo os crimes que você cometeu. No caso que a Luísa tinha cometido. Então o cara andava com ela pela cidade com a corda amarrada no pescoço e gritando tudo que ela tinha feito. Dizendo quantos bebês ela tinha matado, da forma que ela tinha matado. E aí ela foi sentenciada à morte pela forca. Ao todo, ela matou 33 bebês. Desculpa ter esquecido de falar isso antes. Existe uma grande discussão nesse caso, que é o seguinte: o FBI ele não considera, segundo os critérios deles, eles não consideram que a Luísa era uma assassina em série, era uma serial killer, porque eles têm algumas coisas que eles consideram. E uma das principais é se a pessoa sente prazer em fazer isso. Mas eu penso que sim, a Luísa era uma serial killer e ela era uma doente, porque se ela não sentia prazer em matar os bebês, por que ela tinha que despedaçar os corpos e guardar o corpo embaixo da casa dela? Sabe, se ela não sentia prazer naquilo, ela poderia, sei lá, queimar os corpos para que não deixasse nenhum vestígio ou fazer qualquer outra coisa. Mas ela simplesmente matava a sangue frio e enterrava os corpos despedaçados na casa dela, de hipótese. Então, pra mim, essa mulher, além de ser uma serial killer, ela era uma doente de maior nível, sabe? Bom, esse foi o caso, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, compartilha com seus amigos, se inscreva aí no canal, me siga nas minhas redes sociais. Até a próxima. E se você tem algum caso que você queira que eu conte aqui, deixa aí nos comentários. Esse caso aqui foi a indicação de uma inscrita.